Olá, tudo bem com você? Estamos de volta mais uma vez, estamos aqui para estar meditando a respeito das Escrituras e a respeito daquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. E como servo do Senhor, né, nosso estudo hoje refere-se a como servir, né, da forma como nós servimos, o nosso caráter, especialmente para nós que temos que demonstrar um caráter de servo, quais as atitudes que devemos ter, o que nós devemos, como devemos nos comportar a respeito disso. E eu tenho para compartilhar com você 8 maneiras, né, que um servo deve se comportar. E a primeira delas é a coragem. A palavra coragem sempre nos leva e nos exalta, né, a tentar fazer as coisas com, com perfeição, com ousadia, né? E ao entrar a coragem no nosso ser, na nossa vida, nós tendemos a fazer as coisas e serem bem feitas, né? Porque temos essa coragem já dentro de nós e que nos faz fazer acontecer aquele fato, né? O desejo que nós queremos fazer acontece. E no caráter do servo não é diferente, né? Quando a gente se encoraja de, de, de atitudes do servo de Deus, o homem de Deus, ele passa então a, a ser completo no seu serviçal, né? Ele passa a ser então aquele que executa a sua função com dedicação, com perfeição, podemos dizer assim, ao ponto de que ele é escolhido do Senhor e pela coragem que tem executado o seu trabalho com excelência, né? E isso tem agradado ao Senhor. E para ser um servo, nós temos que simplesmente observar o caráter dele no que diz respeito à coragem. E também, na segunda maneira com que nós podemos estar observando aqui, é na disciplina. Um servo disciplinado, né? Aquele que dedica a disciplinar o seu coração, o seu ouvido, às palavras que lhe são ensinadas, aos conhecimentos, né? E também reconhece, né, como está escrito na palavra no versículo 23 de Provérbios 6, pois é um mandamento, é lâmpada, é uma instrução, é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que nos conduz à vida. Isso está no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 23, no que diz respeito à disciplina, né? E para ser disciplinado, nós precisamos então ser constantes. O disciplinado é aquele que pratica constantemente aquilo que lhe é proposto, né? No nosso caso, de servo do Senhor, de servo do Altíssimo. Então, a disciplina ela é indispensável para a nossa função ser bem executada. Terceiro é que haja entre nós, né, com uma terceira maneira, nosso comportamento deve ter uma visão, como um bom servo do Senhor, ver as coisas, enxergar, né? E essa visão é o próprio Deus, ele fala no livro de Abacuque, no capítulo 2 de Abacuque, ele disse, pois a visão aguarda o tempo designado, ela fala do fim e não falhará, ainda que se demore, espere, porque ela certamente virá e não tardará. Isso foi dito para o Abacuque e para que ele pudesse confiar na visão, né? E para nós como servos nos foi dada uma visão. Nós enxergamos que devemos servir ao Senhor na obra e essa visão tem que ser executada a preço que for, o preço que for nós devemos pagar isso, carregando conosco sim, né? Esta ousadia, essa coragem e também essa forma com que nós nos dedicamos, né? A coragem, a disciplina e a terceira maneira que nós devemos encarar o nosso chamado de servo é a visão, né? Ter claramente isso do que nós precisamos fazer para ser um bom servo, para executar o papel, a função de um servo e também perseverar, né? Nossa quarta maneira de observar isso é perseverando em relação àquilo que nos é proposto. Eu sou servo do Senhor e eu preciso perseverar nesta função. Se eu amanhã depois passar a ser um líder de algum ministério,
é porque eu, na minha caminhada de servo, perseverei. Eu guardei os ensinamentos, os conhecimentos, né? Eu mantive a visão naquilo que me foi proposto e eu alcancei, então, através da perseverança, uma promoção, digamos assim, né? Vinda da própria direção da igreja, né? Ou para algum evento que nos nomeiem como líder. A gente já sabe que só chegou até ali porque houve claramente essa demonstração, né, de coragem, visão, de disciplina e mantendo isso, né, um amor firme, um amor fortalecido, né, diante daquilo que nos é proposto. E em quinto lugar, nós temos o amor terno, né? Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, também como Deus em Cristo perdoou a todos. Efésios 4, versículo 32 da Bíblia Sagrada. Esse amor terno hoje é raro, cada vez mais é necessário que no mundo cheio de gente de coração duro, né, de pedra, se encontre. Mas o amor que nos faz parar de ouvir o próximo quando ele necessita e de enxergar as suas necessidades, este amor é o que está em falta, né? É o amor aquele que a gente assume o que o Senhor tem preparado para nós, assume a nossa função e aí então a gente se dedica a ouvir o nosso próximo, né? A tentar orientá-lo, aconselhá-lo e amá-lo verdadeiramente, né? Que é a nossa proposta diante do Senhor como um bom servo, nós devemos, acima de tudo, né, manter e ter esse amor para com os nossos irmãos. Isso fará com que nós seja um homem, seja um servo feliz, um servo abençoado. E no número 7 nós temos o amor sacrificial. Né? O amor sacrificial ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu único filho para ser crucificado. João 3,16, esse versículo já é conhecido nosso e é importante que nós olhe para isso, né? E no oitava maneira de demonstrar nosso caráter é o amor radical. Diz assim: mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir uma face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve ela também, com ele também a sua capa. Se alguém o forçar a caminhar uma milha, vá com ele duas. Foi essas orientações que está da parte do Senhor, né, para a nossa vida, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 39 em diante ali, fala a respeito dessas atitudes, né? Se tiver que correr, caminhar mais uma milha, vá duas. Se der um tapa na sua face, ofereça outra. Isso tudo é o amor, né? Que a gente tem que agir ele, entregar, né? Se oferecer justamente para que essa pessoa se sinta amada, se sinta realmente que a gente, como servo, se interessa pelo problema dela, se interessa pela vida dela, para dar conselhos, né? Para dar orientação e ajudá-la a sair. A conclusão é que nós precisamos, a respeito dessas maneiras de um caráter do cristão, principalmente do servo, coragem, disciplina, perseverança, né? Tudo que nós vimos aqui, visão, amor radical, amor sacrificial, isso tudo leva a nós a pensar, né? Eu tenho essas qualidades, eu carrego alguma dessas qualidades, ou pelo menos eu desejo ter alguma dessas qualidades em mim. E se você quiser, a Bíblia diz, se você quiser e ouvir a voz do Senhor, vais comer o melhor desta terra. Então eu tenho condição de ter e desejar isso, desejar ser um bom servo e desejar estar alinhado com aquilo que um bom servo tem que estar alinhado, né? Precisando de qualquer situação, nós precisamos ter sempre uma saída, né? Uma palavra ou um comportamento desse que nós estamos vendo aí, né? Nesses últimos dias, a respeito de como se comportar como um servo. E nós estamos vendo hoje o caráter de um servo, né? Diante de uma situação difícil, diante da igreja,
Né? O caráter do servo mostra quem você realmente é quando ninguém está olhando. Isso é caráter, um caráter lapidado pela palavra de Deus, um caráter que é entregue nas mãos de Deus para que o Senhor venha preparar, né? Venha lapidar essa pedra bruta e transformar nós num servo abençoado, né? Num servo que pode conduzir um outro, com certeza não fará esse outro cair no abismo, né? Um cego que enxerga, que tem visões e que tem essa disciplina no seu caráter. Isso é o que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Eu creio no nome de Jesus e eu quero orar por você, na certeza que o Senhor estará nos confiando mais essa missão. Senhor nosso Deus e Pai, dou graças, Senhor, pela oportunidade, pelo mover do Teu Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito entre nós, ó Pai, e pelas palavras que tem trazido ao nosso coração. Palavras de vida e estão registradas na Tua palavra, Pai. Que o nosso coração esteja aberto, que o nosso ouvido esteja de pronto para ouvir, ó Deus, e mais tardio para falar. Mas querendo o Senhor nos abençoar, nós cremos, Senhor, que está sobre nós a Tua bênção e a Tua unção, como servo do Altíssimo, em nome de Jesus. Você concordando, diga amém, diga graças a Deus. Amém. Até a próxima, no nome de Jesus.